Baba Yaga, a minha primeira experiência e resultados espetaculares. Antes de continuar, eu peço que ative as legendas do vídeo, porque isso vai permitir que tenha uma experiência melhor. E aproveite para se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda o canal e permite que eu traga mais conteúdo. O meu primeiro contacto com Baba Yaga aconteceu há cerca de 3-4 anos, durante o Natal. Se me segue no Instagram, deve-se lembrar que na altura comentei sobre ela, perguntei se alguém sabia alguma coisa para entrar em contacto comigo, porque eu estava a ver ela em todo lado. Inclusive em locais altamente improváveis, onde nunca esperaria que ela aparecesse. De ajuda e várias pessoas forneceram informações que tinham, pelas quais estou extremamente grato, vamos ser honestos. No entanto, infelizmente, a informação que eu recebi estava manipulada e distorcida, e reinterpretada sobre uma ótica ocidental moderna, onde Baba Yaga era vista como uma espécie de grande mãe, uma divindade que representaria aqui uma mulher livre e selvagem. Mas isto não é assim na prática. Esta interpretação moderna que muitos de nós fazemos hoje ainda em dia baseia-se numa perspectiva do sagrado feminino e das divindades femininas. Acontece que, em grande parte, é semelhante ao que ocorreu no século passado, com divindades do panteão egípcio, onde foram reinterpretados com base em conceitos cristãos. Podemos ver este fenómeno, por exemplo, em obras como a Cabala Mística, onde há uma interpretação sob uma perspectiva psicológica e cristã que reflete a mentalidade da época. Ou seja, há uma corrupção da informação primordial. E é exatamente isso que acontece hoje em dia, muitas vezes, em que existe uma interpretação ou uma reinterpretação moderna das entidades mais antigas. Como havia muita informação pouco clara, eu decidi então partir em busca de novas informações, novas fontes sobre Baba Yaga. E consegui chegar a um grupo de praticantes de magia eslava. E é isso que vamos falar já a seguir. E da minha primeira experiência. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho PhD em Ciência e Metafísica, com doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior do Orco Celeste e Oraltrai. O meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que desejo. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Se o que busca, por exemplo, é amor, sedução e poder, temos o grimório de Lilith e o grimório de Afrodite. Se busca é riqueza, dinheiro, sucesso e fama, temos o grimório de Hermes e Lucifus Rofocal. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe vão ajudar a escolher o grimório ideal para si. Quando eu conheci este grupo de praticantes de magia, a primeira coisa que eles me disseram foi que para entender Baba Yaga eu tinha que compreender as suas histórias, porque na magia eslava as histórias desempenham um papel importante. Elas estão fundamentalmente relacionadas com a prática mágica. A primeira história que li foi sobre Vasilisa, a Bela e Baba Yaga. Se estiver interessado, eu recomendo que procure essa história, pois ela contém uma grande quantidade de informações sobre Baba Yaga e outras práticas mágicas, inclusive dá uma chave para trabalhar com ela. No entanto, algo que vai encontrar nesta história e que está presente em outras práticas mágicas dentro desta crença é que a magia, ou mais concretamente neste caso Baba Yaga, a ajuda tem um preço. Antes de contar a minha experiência, é importante aqui responder à questão: quem é Baba Yaga? Em primeiro lugar, a sua verdadeira natureza é de uma ogra, que também é uma bruxa. Em segundo lugar, não existe apenas uma, mas 3 Baba Yagas, todas com o mesmo nome, sendo irmãs. Além disso, é conhecida por variações do nome como Baba Yuga, Yuga sozinho, Baba sozinho. Baba Yaga é uma entidade de folclore eslavo, embora tenha referências em outras culturas, sendo predominantemente a tradição eslava. Nos contos tradicionais, Baba Yaga é retratada como uma bruxa da floresta que devora crianças, ou tenta devorá-las, vamos ser honestos, e homens insolentes e mal educados. No entanto, também poupa aqueles que demonstram inteligência ou que lhe pagam pela sua ajuda. A sua principal habitação é uma casa com pernas de galinha, situada no meio da floresta com caveiras e ossos ao redor. Com esta breve introdução já é possível ter uma ideia de quem ela é. No entanto, para melhor compreender ela, é necessário então estudar os contos populares, que eles aqui funcionam como mitos de deuses para entidades. Em alguns contos ela tem uma filha também,
que infelizmente acaba muitas vezes por ser comida de forma acidental pela mãe. Vamos agora falar sobre a minha primeira experiência. Na altura fui até à Serra de Santa Justa, que é um ponto de força, eu já falei dela aqui e acho que também no Instagram. Basicamente é um dos pontos de força onde aparecia outrora moeiras encantadas. No meio da serra então eu fiz uma oferenda com toda a pompa e circunstância habitual. Usei as oferendas mais comuns associadas a Baba Yaga, que não vou revelar aqui em detalhes porque sem uma explicação completa tenho a certeza que dentro de alguns dias alguém ia estar-se a queixar que a operação mágica lhe trouxe problemas porque ela iria tentar fazer essa operação. No entanto, eu posso revelar duas coisas. Uma das oferendas que eu fiz foi pão e, em segundo lugar, nos contos tradicionais é possível encontrar respostas sobre como realizar magia com Baba Yaga. O meu pedido era estabelecer aqui um contacto mais claro com ela e compreender de que forma ela me poderia ajudar, afinal ela estava a aparecer em tudo quanto era sítio. Quando eu estava a sair da serra vi uma senhora idosa, toda vestida de preto, a colher pêssegos, e ofereci-me para ajudar. O motivo da minha ajuda não era inocente. Algo que eu aprendi uma vez sobre oferendas em locais como a natureza, cemitérios, pontos de força, é que após realizar um ritual deve sair do local sem olhar para trás e se no caminho encontrarmos alguém que precise de ajuda, nós devemos ajudar. Ao ir embora a senhora ofereceu-me alguns pêssegos e também me pediu para eu deitar fora umas caixas de arrumação que pertenciam à sua filha, que havia falecido. Ela queria se livrar de tudo aquilo. Entre os objetos estava lá uma mala da Dior legítima. Para mim, aquilo foi um sinal claro de que Baba Yaga estava a indicar que poderia me ajudar em questões relacionadas com riqueza. No entanto, com o tempo, ela ensinou-me outras coisas, desde magia com ervas, criação de artefactos mágicos e até necromancia. Apesar de que outro espírito da magia eslava, de folclore eslavo, me ter ajudado também nessa parte. Para ter uma ideia quão multifacetada ela é, uma vez conheci uma pessoa que pareceu-me muito interessante e culta, era uma pessoa que era fácil conversar com ela, era muito agradável. No entanto, foi Baba Yaga que me fez descobrir que essa pessoa tinha envenenado o ex-companheiro quando este tentou deixá-lo. Portanto, eu corria um risco de vida sem saber. Ao longo dos anos, Baba Yaga revelou-se uma entidade extremamente interessante, ajudando em várias áreas da vida. Contudo, sempre desde que eu estivesse disposto a pagar o preço pela sua ajuda. E terminando assim o nosso episódio de hoje, espero que tenha gostado. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que desejam. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza, Apolo, sucesso, fama, Mammon, e que Lúcifer os Hofcal para dinheiro, poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda. Abraço forte e até ao próximo episódio.